Olá, queridos, que alegria estarmos juntos mais uma vez hoje para a 8ª aula do trimestre, falando sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Hoje nós vamos falar sobre Naamã e a cura maravilhosa que Deus operou na vida dele. Vamos orar então? Pai, somos gratos ao Senhor, Deus, mais uma vez. Obrigado, Deus, porque até aqui, literalmente, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem nos abençoado. Que o meu irmão, a minha irmã sejam, Deus, nesse dia abençoados pela porção da Tua palavra, pela porção do ensinamento que o Senhor traz para nós através da vida do profeta Eliseu e de Naamã nesse tempo que vamos viver. Muito obrigado, papai, em nome de Jesus. Vamos ao texto da lição, então. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Está lá em Lucas capítulo 4. Quantas coisas nós poderíamos falar nessa lição? Eu trouxe até esse exemplo do Novo Testamento, quando Jesus fala sobre isso, fala sobre o profeta Elias e fala sobre Naamã também. Fala sobre a vida daqueles homens, né? Fala sobre a viúva de Sarepta, fala sobre Naamã, o sírio. Mas eu quero dizer para você o seguinte, eu quero fazer primeiro um pano de fundo para a nossa história hoje sobre a vida de Eliseu. Quando é na história que aconteceu a cura de Naamã? Elias foi elevado aos céus e ali Eliseu começou o seu ministério. Lembra disso? Falamos na semana retrasada, quando Elias abre o Rio Jordão, Elias abre o Rio Jordão e vai até onde ele seria levado junto com o profeta Eliseu. Na volta, já Eliseu agora, ele volta e abre também o Rio Jordão e vai se encontrar com os profetas, com aqueles homens que estavam ali junto com ele. Depois disso, ele purifica as águas lá em Jericó, manda jogar sal nas águas, porque as águas não podiam ser bebidas. Depois, o que mais? Para você ter noção de onde nós estamos. Eliseu confirma a autoridade dele com relação àqueles meninos que zombavam dele, dizendo, sobe, calvo. E ele amaldiçoa aqueles meninos e as ursas saem do meio do mato, devoram eles, matam aqueles homens. E ali a autoridade de Eliseu começa a ser firmada diante dos homens. Depois, o que mais? Ali os moabitas, Deus manda que Eliseu ordenasse que eles cavassem as covas e ali eles beberam água, tanto os homens como o gado, e Israel foi vitorioso sobre os moabitas. Depois, ele teve ali as vasilhas, o azeite daquela mulher viúva. Ele manda ela recolher vasilhas e faz uma oração e pede a Deus que encha de óleo e de azeite e de farinha aquelas vasilhas que a mulher tinha. E a palavra de Deus fala que faltaram vasilhas. E Eliseu continua. Agora o milagre da sunamita. Era uma mulher que, quando Eliseu passava por ali, ela resolveu fazer um quarto para receber o profeta. De tão importante que era a presença do profeta naquele tempo, a mulher mandou fazer um quarto para ele, para que ele se hospedasse ao passar por lá. E ele pergunta para Geazi assim, o que aquela mulher precisava? E Geazi fala, ela não tem filho. Então ele ora, um tempo depois o menino nasce, ele cresce e um dia o menino adoece e morre. O que o profeta faz? O profeta vai, se deita sobre o menino e o menino retoma a vida. Depois, ali junto com os profetas, alguém manda buscar alguma planta para fazer um cozido para eles. Eles buscam uma planta venenosa. Sem sabedoria, eles trazem aquela planta. O que Eliseu pede? Farinha, joga farinha na panela, porque eles gritaram de longe, a morte na panela. E nós vamos ver que vai continuando. Depois ele faz o milagre da multiplicação dos pães. Eram 20 pães para alimentar quase 100 homens. E aí nós chegamos num ponto, e Eliseu vai desenvolvendo o seu ministério, que vamos falar agora sobre o rei da Síria. No tempo de Acabe, por 2 vezes o Senhor deu livramento para Israel sobre o rei da Síria. E Israel não aproveitou isso, porque Acabe libera aquele homem, sendo que Deus diz para exterminar tudo, mas Acabe libera aquele homem, e Ben-Hadad depois, ele realmente se levanta
contra Acabe, especificamente na batalha. Lembra que Acabe morre com uma flechada que foi lançada a esmo por um soldado e acerta, porque eles procuravam especificamente o rei de Israel. E depois, já na época do profeta Eliseu, o rei da Síria fica meio confuso, porque todas as vezes que a Síria tentava atacar Israel, Deus revelava para Eliseu aonde eles iam atacar, a ponto do rei perguntar se tinha algum traidor no meio deles, e um dos servos do rei disse para ele assim: não, é porque o Senhor revela para Eliseu até o que o Senhor faz no íntimo do palácio. E esse homem realmente é o chefe de Naamã. E nós vamos ver, porque naquela época as batalhas em que Israel prevaleceu sobre a Síria, elas realmente eram acirradas, muitas pessoas morreram, muitos homens morreram, muitos soldados morreram, mas Deus foi dando vitória, até que um dia, depois que o rei da Síria mesmo, ele manda homens atrás de Eliseu. O que Eliseu faz? Eliseu ora para o moço que estava com ele, porque o rapaz olhou nas montanhas e viu um exército muito grande. Eliseu ora e pede ao Senhor que abrisse os olhos do rapaz. O que Deus faz? Abre os olhos daquele moço e ele vê o exército do Senhor por trás daqueles homens que iam combater. Os homens vêm até Eliseu, Eliseu pede que o Senhor fira eles com cegueira, leva eles para o centro de Samaria, e ali Eliseu ora para que Deus abra os olhos deles de novo. O que Deus faz? Os soldados passam a ver. O rei, na época, Jorão, quis matar aqueles homens. Eliseu falou: não, você vai dar pão e água para eles e eles vão voltar. E por causa disso, houve paz entre Israel e a Síria durante muito tempo. Mas vamos voltar agora, que a gente já viu o pano de fundo, que a gente já viu o que estava por trás de tudo isso, ao que realmente a lição hoje vem falar sobre a cura de Naamã. Nós vamos falar sobre Geazi também, vamos falar sobre aquela escrava que foi para a casa de Naamã, sobre Eliseu, para que a gente entenda o poder de Deus através de todas essas coisas. Olha o que a palavra diz. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Isso foi o que Naamã levou para o rei de Israel, junto com a carta do rei Ben-Hadad da Síria. O rei de Israel faz uma pergunta: por acaso eu sou Deus para que eu venha a curar esse homem? E Eliseu manda uma resposta para ele: manda ele vir até mim, porque realmente eu vou fazer ele saber que há Deus em Israel. Não se sabe o que foi feito com aquele presente que Naamã levou do rei da Síria para o rei de Israel, mas com certeza deve ter ficado com ele ali no palácio, ele deve ter aproveitado daquilo. Mas não era esse o objetivo de Deus o tempo todo. Olha o que a Bíblia fala sobre Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante de seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. O que adiantava? Um homem leproso, um homem doente. E tudo indica que essa lepra dele não era algo contagioso, porque ele ainda continuou no meio do povo, assim como Geazi depois também, porque Geazi vai se apresentar lá na frente, diante do rei de Israel, para falar também sobre aquela viúva de Sarepta. Se você acompanhar o capítulo 4, 5, 6 do livro de 2 Reis, você vai ver essa história em detalhes. Eu quero falar agora um pouquinho sobre aquela menina. Como foi importante o testemunho daquela menina, dizendo para a mulher de Naamã, que era a senhora dela, que havia profeta em Israel. Como o nosso testemunho é importante, irmãos. Em todo o tempo, quando você for ver lá o cativeiro do povo de Judá, o cativeiro do povo de Israel, Deus manteve o seu povo guardado, para que o seu povo fosse testemunho aonde eles fossem. Olha o exemplo de Daniel, que virou governador ali na Babilônia, e o tempo que ele viveu ali, como Daniel serviu de testemunho para aquelas pessoas. Nós vamos ver também como é importante a fé daquela menina. Quisera que o meu Senhor, está falando de Naamã, conhecesse e conversasse com o profeta. E houve fé no coração dela, naquela mulher, em Naamã também. Embora as pessoas às vezes não achem que isso acontece, há uma fé que nós precisamos entender que ela acontece. Uma fé natural, mas uma fé também sobrenatural. O que mais? Houve então a cura, por causa da obediência dele. Ele quebrou algo muito importante, chamado o quê? O orgulho daquele homem. Tanto que Eliseu nem vai direto até ele.
Ele queria que Eliseu fosse, impusesse as mãos sobre ele, fizesse alguma coisa miraculosa, alguma coisa, mas não. Eliseu mandou um mensageiro para ele, mandando ele se mergulhar 7 vezes no rio. E o que ele fez? Havia uma unção naquilo que o profeta disse para ele, porque ele mandou que a obediência, mandou que ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. E houve até mesmo uma indignação de Naamã com relação ao rio. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas as 7 vezes foi para quê? Para que realmente o alvo de Deus o tempo todo é você, sou eu, é aquilo que realmente Deus se interessa mais, que nós sejamos obedientes, curados, recebamos da unção de Deus, demos testemunho, tenhamos fé, porque a cura vem, o poder de Deus vem, desde que você realmente entenda que você é o alvo do Senhor. E qual foi a indignação de Naamã? Eu coloquei esse mapa para você aí, porque lá em cima, no canto superior direito, tem lá os rios, aonde Naamã disse que eles eram muito melhores do que o rio Abana e o rio Farfar. Eram muito melhores lá em Damasco, melhores do que o Rio Jordão. A indignação dele foi realmente que Eliseu não foi fazer do jeito que ele queria. E isso é tema para que a gente possa, numa próxima oportunidade, falar para você disso. Deus cura como Ele quer, quando Ele quer e do jeito que Ele quiser, quantas vezes Ele quiser. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre Geazi. Quem era esse homem? O servo dele, servo de Eliseu. Assim como Eliseu foi servo de Elias, Geazi agora era servo de Eliseu. Mas Geazi não procedeu como deveria proceder em tudo aquilo, porque o coração de Geazi enganou ele. Ele voltou atrás de Naamã, Naamã ofereceu riquezas para Eliseu, Eliseu não quis, não aceitou nada, Naamã voltou depois atrás daquilo e pediu. E Eliseu é bem claro, a lepra de Naamã se apegou depois a Geazi. Eliseu pergunta para ele: não foi o meu espírito com você? Ou como algumas versões dizem, não estava o meu coração junto com você, Geazi? Quando você foi? Porque Eliseu pergunta: você estava onde, Geazi? O que você estava fazendo? E aí Geazi engana o profeta, dizendo que não fez nada. Mas não, ele voltou atrás de Naamã e pediu para ele algumas riquezas daquilo que Naamã tinha trazido do presente. Então nós temos que estar atentos à obra de Deus, para não fazer a obra de Deus com ganância em cima das coisas, amados. Amém? Agora vamos falar um pouquinho sobre atitude. A atitude do rei da Síria. Mandou uma carta para o rei de Israel pedindo. O rei de Israel, inclusive, ficou preocupado se não seria uma oportunidade dele se vingar, dele matá-lo, né? Jorão de novo, ali preocupado, assim como matou Acabe, pai dele. Mas não, o rei realmente tinha esse interesse, que mandou aqueles presentes, aquela carta, para que Naamã fosse falar direto com o profeta. O rei de Israel, né? O que ele pensou? Ele mandou perguntar, ficou preocupado, e Eliseu tranquiliza ele, manda ele vir até mim. Aí ele vai saber que tem rei em Israel. Eliseu, qual foi a postura dele? Qual foi a atitude dele? A atitude de um homem de Deus. Eliseu, pelo que parece, a palavra diz que ele não se envolvia muito nas coisas. Ele gostava mais de ficar na dele, quietinho na dele, não se envolver muito naquilo que estava acontecendo ali, porque o tumulto em Israel era muito grande. A idolatria, o apego das pessoas e o desapego do profeta é um conflito que ele viveu o tempo todo. Mas nós sabemos que Eliseu teve uma postura de um homem de Deus, um profeta do Senhor no meio daquele povo. A menina deu testemunho. É muito importante entendermos a atitude dessas pessoas, dos personagens dessa história, para que a gente possa ir a fundo e saber qual é o nosso papel. Geazi, que não teve, Naamã, né? Ele teve, antes de falar sobre Geazi, Naamã, ele tiveram que insistir com ele para ele mergulhar no rio. E ele mergulhou, ele obedeceu e ainda assim ele recebeu a bênção de Deus. E depois ele diz, nós vamos ver mais na frente, que não há Deus, outro Deus, a não ser o Deus de Israel. E Geazi, qual foi o papel dele? Geazi errou, Geazi realmente ele quis ter benefícios com aquilo que estava acontecendo. E aí foi o grande erro dele. E qual é a minha atitude? Qual é a sua atitude nesse momento, do que nós estamos vivendo? Como é que nós temos reagido à bênção? Como é que nós temos reagido àquilo que Deus tem trazido para nós? Amém? Eu quero deixar isso para você. Agora a conclusão. Deus está disposto a perdoar e salvar a todos, independentemente de posição social ou nacionalidade.
Olha o que Naamã disse. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Amém, queridos? Que você tenha sido abençoado. É muito pouco tempo para a gente poder realmente falar tudo que nós gostaríamos de falar. Mas se você acompanhar no livro de 2 Reis, a partir do capítulo 4, capítulo 5 sobre a cura de Naamã, você vai entrar em detalhes de tudo isso que eu tentei resumir para você. E se Deus nos permitir, nós vamos gravar uma palavra no canal também sobre essa cura, sobre a cura de Naamã, como é que Deus faz para que realmente Ele possa se manifestar através de nós em todo o tempo que nós vivemos. Que o Senhor te abençoe, inscreva-se no canal, compartilhe essas aulas, um abraço e até a próxima em nome de Jesus.